esse é o 16º dia para um rompimento sobrenatural com céus abertos. Nesse dia quero falar com vocês sobre o pão e o suprimento do céu. Em Salmos 78, versículo 23 a 29, diz o seguinte: O Senhor deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu cereal do céu. Todos comeram o pão dos anjos. Ele enviou-lhes comida à vontade, fez soprar no céu o vento do oriente e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira e aves numerosas como a areia do mar. Fez com que caíssem no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Observe que o Salmo de número 78 está relembrando uma passagem que é a saída do povo de Israel do Egito em direção à terra de Canaã. Como você conhece e sabe, Israel caminhou durante 40 anos no deserto. Então, durante 40 anos no deserto, eles deveriam aprender a confiar em Deus. Eles deveriam aprender a depender unicamente de Deus. Como você sabe, no deserto não há nada. Não há alimento, não há água, não há nenhuma forma de suprimento. Deus conduziu o povo ao deserto para, a partir das experiências, eles pudessem confiar plenamente nele. Mas você sabe que não foi como Deus planejou, porque o povo de Israel também foi muito rebelde. Mas ainda assim, Deus provou o amor dele para com a nação de Israel, conduzindo eles à terra de Canaã. E durante os 40 anos, não deixou faltar nada sobre eles. O relato que nós lemos fala do momento em que Deus derrama o maná. A expressão maná significa o que é isso? Literalmente, porque Israel não tinha como tirar suprimento de lugar nenhum. E este maná deveria cair do céu sobre eles, para que eles viessem ter o que comer, como se alimentar, como se sustentar. Você conhece a palavra e a palavra diz que Deus não apenas proveu maná no deserto, mas também Deus proveu roupas no deserto. A palavra diz que as roupas deles não envelheceram, os sapatos não se desfizeram, porque a provisão de Deus era completa. Os salmos que nós lemos diz que Deus abriu as portas do céu e do céu fez chover o pão. O pão é o suprimento diário que você precisa para se alimentar. O texto diz que Deus deu-lhes comida à vontade. Eles não apenas comeram maná, mas também comeram carne e beberam água. A palavra diz que tinha uma pedra que seguia Israel no deserto, a qual Hebreus vai lembrar que esta pedra era Cristo. E desta pedra fluía a água para que eles pudessem saciar a sede. Todos os dias Deus enviava o maná. A ordem de Deus ao povo é que eles deveriam colher todos os dias o maná. E no 6º dia eles colheriam uma porção dobrada, para que no 7º dia não viesse a colher. Você sabe que existiu casos de pessoas que desobedeceram a ordem. No primeiro dia, que era para colher apenas para o primeiro dia, alguns colheram para 2 dias e guardaram para o dia seguinte. No dia seguinte o maná estava podre, porque Deus queria ensinar o povo a dependência. No 6º dia eles colheriam porção dobrada e no 7º dia o maná não estava podre, porque Deus estava suprindo as necessidades dele, mostrando seu poder. A provisão do céu caiu diariamente por 40 anos, sem falhar um único dia. Quero que você entenda isso. Deus não falhou nenhum único dia com o povo de Israel, porque Deus não nos abandona, Deus não te abandona. Se você confiar nele, você sempre terá o pão do céu, o suprimento do céu sobre a sua vida, sobre a tua casa. O maná caía antes do nascer do dia, fora do arraial, levando as pessoas a levantarem mais cedo para coletá-lo. Cada dia tinha sua porção, cada pessoa coletava o seu próprio pão do céu. Cada um deveria levantar cedo e colher o pão, colher o maná. O que significa isso? Retire-se para estar a sós com o Senhor, que Ele trará provisão para o dia todo. Separe um tempo do seu dia para que você possa estar com o Senhor. Às vezes você, no seu tempo tão corrido, você esquece de orar, esquece de ler a palavra, esquece de buscar a Deus. Mas priorize a oração, priorize o tempo com Deus. Acorde meia hora mais cedo,
ore, leia a palavra, priorize esse tempo e Deus trará provisão para o dia todo. Deus não deixará faltar nada na sua vida, seja proteção, seja o alimento, seja algo na sua casa, na sua família. Deus suprirá todas as suas necessidades. Mas para isso você precisa aprender a confiar nele, você precisa aprender a ser dependente dele. O maná revela o modo sobrenatural de Deus agir e tratar o povo. O maná revela a dependência que o povo deveria ter de Deus. O maná revela a confiança que o povo deveria ter em Deus. Quando Jesus, no Evangelho de João, ele falou a respeito do maná que o povo de Israel comeu no deserto. E Jesus lembra que Israel comeu maná no deserto. E mesmo comendo o maná do deserto, eles morreram, porque nós sabemos que o maná representa Jesus Cristo. Jesus mesmo disse: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Em outros momentos ele diz: se você não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não poderá ter vida. A verdadeira vida você só encontra em Cristo quando você começa a nutrir um relacionamento real com Ele. Quando você começa a passar tempo na presença dele. Então a presença dele vem para alimentar, saciar o seu espírito. O próprio Jesus ele disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus é o alimento que você precisa para suprir as suas necessidades e fazer você romper, fazer você andar neste mundo com céus abertos sobre ti. Esta é a palavra que alimentou Jesus Cristo no deserto, quando Satanás tentou a Jesus. Jesus sabia que precisava se alimentar da palavra, e a palavra é a própria vida de Deus que entra em nós. Isto é a própria presença de Deus que entra em nós e sacia a nossa fome, sacia a nossa sede. A palavra diz em Isaías 44 que Deus dá água para os sedentos. Então, quando você manifesta sede, fome, Ele vem para saciar você. Deus deu maná no deserto para o povo de Israel, mas Deus queria que o povo de Israel aprendesse a confiar nele, unicamente nele, dependesse exclusivamente dele. Ainda assim, aquele povo não conseguiu confiar em Deus. Por isso, Jesus Cristo fala que de nada adianta comer o maná no deserto se não tiver a vida dele em si. Isto é, se não tiver a presença dele em você. E a palavra diz em Apocalipse que Jesus é o maná escondido, a qual será dado àqueles que vencerem. No deserto, Deus supriu as necessidades físicas do povo, mas Deus queria suprir as necessidades espirituais. E as necessidades espirituais só podem ser supridas com a presença de Deus. O verdadeiro pão do céu e o verdadeiro suprimento que cai do céu é Jesus Cristo, que é o pão da vida, é o próprio Deus que vem, te alimenta e te sustenta e te levanta para que você venha romper em todas as áreas da sua vida. Toda vez que você passa tempo com Deus, você recebe um novo pão, um novo alimento, um novo suprimento, que é a presença dele que vem sobre ti. Cada momento que você passa com ele, ele tem um pão fresco para te oferecer. E esse pão fresco é o que alimenta o seu espírito. É como Elias, que estava na caverna e desce o anjo com a jarra de água e um pão fresco para ele comer. E a palavra diz que quando ele comeu aquele pão e bebeu aquela água, ele caminhou 40 dias até Horebe, o monte de Deus, porque o pão fresco da presença de Deus supre as suas forças. Ele elimina toda a enfermidade que está no seu corpo, no seu espírito, na sua alma, e ele tem poder para te fazer levantar, se erguer e caminhar na presença de Deus. O próprio Paulo reconhece o quanto é importante se alimentar do pão da vida, que é Jesus Cristo, para que você tenha suas forças restauradas. Em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele fala a respeito da ceia, ele diz
que em Corinto tinha muitas pessoas que estavam doentes, que estavam fracas e que estavam morrendo, porque eles não estavam se alimentando da presença de Deus, não estavam se alimentando desse pão vivo que desce do céu. Lá no versículo 11 diz: por causa disto há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que estão dormindo, ou seja, estão morrendo, porque eles não se alimentam da presença de Deus. Quando você não se alimenta da presença de Deus, você fica fraco, você fica doente e a tendência é que você morra. Agora, quando você se alimenta da presença de Deus, o pão, que é Jesus Cristo, a água que ele faz jorrar para a vida eterna, então vem, sacia a sua fome, sacia a sua sede, então você fica forte, então você fica sarado, curado, todas as enfermidades são curadas, então você vive na presença dele. Porque a presença dele, o pão, que é a presença dele, que é o alimento do céu, tem poder de te dar vida, tem poder de te curar, tem poder de te fortalecer. Mas isso você só desfruta quando você passa tempo na presença de Deus. Por isso eu te encorajo, reserve um tempo todo dia para passar com Deus. E ele vai alimentar o seu espírito, ele vai fortalecer o seu espírito. Não será mais a sua carne que terá domínio sobre ti, mas será o seu espírito que terá domínio sobre ti. Você não andará mais na carne, mas andará no espírito. Se alimente da presença de Deus. Receba o pão fresco do céu. Quanto mais você receber esse pão fresco do céu, esse suprimento do céu sobre a tua vida, mais você romperá nesta vida.